Fala pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Eu queria não perder a oportunidade de deixar registrado com vocês aqui uma meditação breve sobre um assunto que tem me chamado a atenção já há um tempo. Uma questão que envolve a paternidade e que envolve as consequências de uma paternidade que não é efetiva, que não é assertiva com relação aos homens, aos meninos, especialmente aos meninos, né? Eu acabei de assistir um material sobre Adolf Hitler, uma figura que todos nós, infelizmente, sabemos quem foi, né? E lembrando aqui um pouco da história dele, um pouco do que sobrou de documentos sobre essa figura, né? A gente, a gente sempre está aqui ah, um espírito, um espírito de desânimo, né? Diante daquilo que é o potencial que nós homens temos para o mal, né? E se você correr em alguns livros que tratem do assunto de masculinidade, algumas pesquisas que tratam sobre o perfil geral de um presidiário, você vai descobrir que, infelizmente, quase a totalidade dos homens que estão encarcerados por conta de problemas muito graves com os próprios pais, né? Muito graves. Para não dizer que todos tiveram problemas com os pais, né? Não é à toa que há muito mais prisões para homens do que para mulheres, infinitamente mais. E não é à toa que os crimes vão continuar acontecendo, que homens vão continuar fazendo loucuras, fazendo atrocidades, por conta da falta de um pai. Né? Falta de um pai decente, que fique claro aqui. Né? Então, se você pesquisar um pouquinho sobre isso, você vai chegar a essa informação triste de que a paternidade ela pode gerar muitos homens amargurados, homens que são inconsequentes, homens que são extremamente cruéis, verdadeiros genocidas, totalitários, homens que preferem colocar nos outros algum tipo de peso para que eles não se sintam tão sozinhos, tão solitários, nessa mediocridade que é a vida de cada um deles. Né? E com Hitler não foi diferente. Hitler ele teve um pai natural, um pai que obviamente não cumpriu com muitas das suas obrigações como pai, né? E um homem que não incentivou a nada que prestasse. E depois teve um padrasto. Esse padrasto também não fez um bom trabalho, como já era de se esperar. Né? E aí, diante de tudo aquilo que foi acontecendo com esse menino, que era um órfão, e que tudo indica que era neto de judeu, né? Pasmo, Hitler então começou a nutrir dentro de si mesmo um ódio por tudo, um ódio por todos, um ódio por aquilo que ele não tinha. Né? E obviamente, com o tempo, ele foi juntando forças para destruir aquilo que outros homens tinham e ele jamais poderia ter. Né? Eu não sei se, às vezes a gente traz aqui uma figura tão distante, né? Adolf Hitler, né? A gente traz uma figura tão assim, tão descolada da sua realidade, e isso pode achar que, pode fazer você achar que isso não tem nada a ver com você. Isso não tem nada a ver com a sua realidade. Mas é um exemplo muito bom para que a gente traga para a nossa realidade o potencial para o mal que a gente coloca nos nossos filhos. Todo ser humano sobre a face da Terra nasce com esse potencial para o mal, esse potencial para fazer bobagens e para fazer atrocidades. Né? Toda a história que a gente tem visto aí na parte de Gaza, de Israel e do Hamas, toda a violência contra a família, de um modo geral, né? Não é simplesmente uma nação que é odiada, mas é um ódio que é um ódio esquisito, né? E eu fico imaginando se esses homens do Hamas tiveram pais decentes, né? É muito provável que não. Um homem decente jamais vai passar um legado torto para os seus filhos, né? E aí, mais uma vez, sobre esse assunto do legado, eu estava conversando ontem com um amigo e a gente falava sobre legado, né? Fala, Rafael, beleza? E aí, numa das campanhas que eu fiz para o HDR, eu trouxe a figura do cavalo para a gente conversar, né? E quando o homem não tem um legado para passar, ele não tem um nome para passar. Ele não tem um nome para dividir com alguém. Né? É por isso que muitos homens nos nossos dias não se casam. Os homens não se casam não é por medo de se casar. Não é por medo de assumir uma responsabilidade. Não se casam porque eles próprios não veem em si mesmos um legado que seja digno de ser dividido com uma mulher. Eles não se sentem em uma posição de que possam oferecer uma história para ser vivida com alguém. Eles realmente não têm isso. Né? E o legado que nós carregamos, ele não é o legado que fica para trás. Tá?
Não é o que o meu avô fez, o que o meu pai fez, e que eu continuo fazendo. Não é sobre isso. O legado, ele começa em quem começa o legado. Então, se o seu avô começou um legado, algo que é belo, algo que é assim, honrável, algo que é digno de menção, algo que abençoa pessoas, se o teu avô começou isso e o teu pai continuou esse mesmo legado, então o teu pai, ele continuou o legado do próprio pai, né? E se você está continuando esse legado que começou com o teu avô, então você está continuando a ter um legado. Mas o legado não é simplesmente um legado do seu avô. Ele é um legado teu e de você em diante. De você em diante. É muito raro você ver homens, você conhecer homens que perpetuam um legado que veio do pai e do avô. É muito difícil encontrar isso. Muito difícil. Principalmente nos nossos dias, né? Que a gente vive uma mudança tão drástica cultural, uma mudança tão drástica da filosofia, da cosmovisão, toda a desconstrução que houve, a gente mencionando Hitler, né? Toda a desconstrução que houve desde a Primeira Grande Guerra, foi um conflito terrível, né? Um combate homem a homem, que só de alemães, 13% mutilados, só de alemães, né? Primeira Guerra. Então, você tem uma história de desconstrução daquilo que poderia ser honrado, daquilo que poderia ser belo, e isso mexe muito com os legados familiares. Mexe muito. Então é muito raro você ver um homem que perpetua um legado que começou com o avô, passou para o pai e ele continua. E aí esse legado, ele é quebrado pelos homens maus. Ele é quebrado. Foi isso que Hitler fez. Hitler, ele nutriu um ódio pelo judeu e pela própria história dele, por ele mesmo ser alguém que não tinha legado para passar. Ele resolveu destruir legados de milhões de pessoas. Se eu não tive, ninguém vai ter. E muitas dessas coisas, a gente poderia divagar aqui sobre a soberania de Deus, sobre os planos que Deus tem, um monte de coisas, né? Mas, puxando a responsabilidade para mim, para você, que somos homens, se Hitler tivesse tido um bom pai, ele não teria virado o que ele virou, né? E o próprio nome dele, Hitler, o nome dele foi escrito no cartório de maneira errada. Ele tinha um outro nome familiar, que foi herdado do padrasto, porque nem o pai dele ele quis assumir, né? Ele herdou o nome do padrasto. Quando registraram ainda errado. Errado. Hitler não teve legado nenhum, queridos. Eu não sei se você consegue entender o peso disso, de você ser um bastardo. E um bastardo austríaco, vivendo num império austro-húngaro, que acabou logo em seguida, né? Logo ali há uns 80 anos atrás, né, gente? Na década de 40. E ele virou o que ele virou, levou as multidões ao nível que levou, sendo, aos olhos humanos, um bastardo, ele próprio. Ele não poderia ser considerado alguém de raça pura. Ele não poderia ser considerado alguém. Então veja o que leva alguém a cometer tantas atrocidades, né? Tantos crimes malucos, né? O Calipo fala, Calipo, hoje em dia é mais fácil encontrar disruptores de correntes do que alguém que continua um legado. Essa palavra disruptura está na moda, né? Inclusive um pregador, um pastor que eu gosto demais dele, e ele tá puxando um movimento disruptivo, mas muito bem contextualizado. Muito bem contextualizado, né? Mas a palavra está na boca do povo, né? Ser disruptivo está na moda. Só que disruptivo contra o quê? Contra o quê, né? É a velha crise que a gente tem nos nossos dias. É você carregar uma bandeira contra alguma coisa, né? Não importa o que seja essa coisa. Eu não me importo se aquilo ali é bom, se é ruim, se aquilo ali tem uma raiz de bondade, nasceu de um ato de caridade. Nada disso importa, né? Nada disso importa. Mas ser disruptivo está na moda, né? E ser disruptivo num contexto errado pode ser como Adolf Hitler. Adolf Hitler, no seu contexto, foi um cara disruptivo. Então veja o perigo que nós vivemos nos nossos dias e como que, mesmo com todo esse movimento cíclico, todas essas ondas novas que vão surgindo, a necessidade de um pai por perto, ela impera. Impera. Se tiver um homem decente por perto, para outorgar masculinidade num menino disruptivo, a gente pode, vou usar a Bíblia aqui, né? A gente pode cobrir multidões de pecados, entre aspas. Vocês entendem isso, né? Um dos documentários que eu assisti sobre o massacre do Holocausto, entrevistava um senhor de idade. E esse senhor dizia o seguinte: olha, se eu pudesse, eu mataria Hitler. Se eu pudesse, eu mataria Hitler, a sua mãe,
o seu avô, eu mataria todos. Se eu pudesse, eu mataria todos. Ele fala isso assim com pesar, né? Ele viveu certamente muitas coisas advindas daqueles tempos negros. Mas na boca de um disruptivo, muita coisa pode fazer sentido. Muita coisa pode parecer certa. E eu vejo essa figura do disruptivo nos nossos dias, nas pessoas dos coaches. Quantos coaches vendem isso? Métodos que nada são do que disruptivos. Olha o perigo disso, o perigo dessas coisas. E para piorar, né, se você é cristão como eu, se você preza por valores, se você valoriza a família, se você dá valor para o trabalho, para os esforços, se você dá valor para aquilo que se constrói, né, você já é taxado de alguém de direita, né, extremo conservador, logo, né, você é alguém que precisa de disrupção. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Mas a paternidade dos maus, ela é assombrosamente definidora para muitos crimes. Para muitos crimes. A gente vive um hiato terrível nos nossos dias. A nossa geração, desde o período pós-guerra, a nossa geração já tem 100 anos aí, 100 e poucos anos, que vive uma crise profunda de paternidade. Homens que cresceram sem um pai por perto. Homens que viveram sem a figura de um pai por perto. Homens que se desenvolveram e foram criando raízes de amargura e frustração, porque não receberam um legado de um pai. Homens como Hitler. Homens como Hitler. E o que isso é capaz de fazer com o homem, né? Leva ao abismo e muitas pessoas à perdição. E aí, o Caio, mais uma vez, né, adiantando um pouco aqui o assunto, não receberam um legado e criaram isso, exatamente, vou falar agora. Exatamente, meu cara. E aí a gente se esquece, né, uma coisa que eu falei naquela campanha, que o meu avô e o meu pai terem se submetido, sujeitado, se esforçado para transmitir um legado, não subentende-se que por osmose esse legado vai ser bem recebido por mim e que eu vá perpetuar esse legado. E o contrário também acontece. Porque o legado dos crimes do meu avô, o legado dos crimes que perpetuou pelo meu pai, ele pode ou não ser abraçado por mim. Porque eu não tenho a obrigatoriedade de perpetuar legado nenhum familiar, a menos que eu queira. Eu preciso querer. Eu preciso querer. Isso é fundamental, queridos. A gente vive hoje uma geração de homens que estão mais interessados em cerveja, churrasco, futebol, do que em se desenvolverem como homens melhores. A gente vive uma geração hoje de homens que estão mais interessados nos games, nas apostas e no pornô, do que em buscarem sentido real para suas vidas. A gente vive dias muito difíceis. E a gente precisa trazer um novo legado para frente. Um legado não como eu recebi, não como me contaram, não como me passaram. Né? Não é como um cetro que é passado, um canudo, que é passado de mão para mão. Não é isso. Mas um legado que vem de encontro com a minha alma. Um legado maior do que eu, mas também maior do que a minha história familiar. Muito maior do que o que eu herdei, do que eu recebi. Um legado que vai além dos ensinos paternos, um legado que vai além do que a vida me ensinou. Estamos falando de um legado de verdade, um legado que eu vivo, eu respiro, logo eu tenho um legado, eu tenho uma história para dividir com alguém. Eu tenho uma história para dividir com uma mulher. E muitos homens não se casam porque não têm legado. Tivemos comentários aqui. Roberta, estamos vendo cada dia mais as crianças crescendo sem a figura do pai. Aumento do divórcio, sem dúvida alguma. E da criminalidade também. Esse pastor seu está viajando, tá? Obrigado a reconhecer as paridades, senão perderei a unção de Deus na minha vida. Esse cara tá louco. Muda de igreja. Muda de igreja, tá, querido? E aí a gente tem esse contexto, né? De destruição de tudo. Vamos questionar tudo. Vamos tolerar tudo e ao mesmo tempo não vamos tolerar ninguém. É uma coisa muito maluca. Mas tudo isso que a gente vive, toda essa loucura, não é só uma ação midiática, não é só uma ação secular, não é só uma estratégia do inferno contra as crianças e os jovens, não. Isso é falta de pai. Isso é falta de pai.
Isso é falta de um legado, sabe? E às vezes quando você tem um pai ruim, não é uma coisa ruim para você, mas é algo para despertar em você uma necessidade de você, homem, começar a construir o seu legado. O seu legado. A gente romantiza muito esse negócio de legado, né? A gente vê histórias de homens, biografias, de impérios construídos. Aí o avô começou, o avô era chão de fábrica e tal, e o avô estava lá. Tem foto do avô todo sujo de graxa, né? Ferramenta e tal, consertando os trem, trabalhando 16 horas por dia. Você fala assim, nossa. E aí o pai continuou, mas o pai já está com a roupa melhor, né? Aí vem o filho, né? CEO. Mas assim, nossa, que legado, né, bicho? Que legado, cara. Isso é coisa de homem, homem carnal. Se o homem precisar ser rico para ter legado, a gente está ferrado, cara. Eu sou o primeiro da fila. A gente está ferrado. Mas o que vende é isso, né? Que todo mundo quer ter um legado que de grana, de poder, de posição, um legado de influência, né? Um legado de unção, um legado de força, por que não dizer, né? Mas quem gosta dessas coisas, quem procura essas coisas, são aqueles que não conhecem a Deus. Hitler não conhecia a Deus. Ele não fazia ideia de quem era Deus. E a gente está cheio dos falsos mestres, né? Cheio de homens aí cagando regra para todo mundo. A começar por dentro da igreja. Eu fico imaginando que legado um cara desse está construindo. Você consegue perceber isso? Como isso é patético? Isso é patético. O cara que construiu um legado baseado no desejo de ser admirado, esse cara, ele está completamente quebrado. Ele está arruinado. Mas eu não queria dar uma palavra pessimista para você hoje. Eu quero te encorajar a você construir um novo legado a partir de agora, a partir de hoje, a partir daquilo que Deus revela para você. Que você deixe para trás o que você aprendeu de ruim e que não tem nada a ver com a Bíblia. E que a partir de você, você se permita ser usado por Deus, pelo seu Espírito, para que você possa deixar um novo legado, um legado de amor, um legado abençoador, um legado de fé, um legado de disrupção genuíno, disrupção ao status quo, disrupção às mensagens dos coaches, de que você tem que pisar para ter, que você pode, que você consegue, porque suas palavras têm poder. Isso é um legado de vergonha. Você tem que fugir disso, querido. Tem que fugir desses mentirosos, desses canalhas. Foge disso. Eles querem bater no peito para passar para os filhos deles um legado de homens, um legado carnal. Conseguiram coisas na força do braço, a qualquer custo, inclusive ao custo de empobrecer os outros, ao custo de enganar os outros. Mas eles, entre aspas, venceram. Quantos de nós aqui já não ouviu uma história dessa? Você pode declarar para ter coisas, declarar para fazer acontecer. Que as coisas não acontecem porque você não sabe como funcionam as leis naturais. Hitler não teve um pai presente, ele não teve um pai decente por perto. Ele não teve isso. Ele ficou amargurado, ficou frustrado. E o homem, quando ele está amargurado, e ele é deixado sozinho, ele tem professores ruins, como foi o caso dele, o homem nessas condições ele é capaz de atrocidades, e foi o que ele fez. Para não se sentir tão mal, por que não matar milhões de pessoas? Você pense nisso. Você pense nisso. Pense no tipo de legado que você hoje passa para sua mulher e para os seus filhos. Que tipo de legado você está passando para a tua mulher? Quando a tua mulher ela se casou com você, você provavelmente foi no cartório com ela, ela mudou o nome dela. A minha mulher era conhecida como sendo Pamela Arumá. Esse Arumá veio de mim. Esse é um legado que eu estou deixando para ela. Mas não é uma questão simplesmente de sobrenome de família. É um legado de história. Ela quis viver uma história comigo. Eu tinha uma história para dividir com ela. E que independia do meu pai e do meu avô. Você tem que ter isso em mente, cara. Você colocou teu nome na tua mulher.
ela assina teu nome. É um legado que você está deixando com ela e para ela. E o que você está fazendo com esse legado que você está fazendo com o teu nome, cara? Teu nome virou só uma palavra, mais um documento civil? Uma assinatura? Que tipo de legado você está construindo com ela? Para os teus filhos, para as pessoas que convivem com vocês? Eu vou ter que acabar a live, senão eu vou acabar com o meu legado aqui, ó. Coisa assim que acordou, tá chorando. Não vai aguentar esperar mais, não. Ele ouve minha voz e fica doido. Pensa nisso. Deus te abençoe. Obrigado pela presença, gente. Um abraço.